Ok, muito bom dia a todos. Me chamo Herbert Rabelo, vou ser o professor de vocês de máquinas elétricas, tá? Onde o objetivo da disciplina é lidar com motores e com transformadores, tá? E basicamente esses dois componentes aí, motor, transformador e também o gerador elétrico, eles vão utilizar toda a base de magnetismo, tá? Magnetismo e eletromagnetismo. Então, hoje eu vou fazer uma aula mais introdutória para essa parte aí de magnetismo, beleza? Eu sou o Herbert, trabalho no CEPEP já há 11 anos aproximadamente, sou engenheiro eletricista e também sou técnico em eletrotécnica, tá? Criei um grupo do WhatsApp, beleza? Criei um grupo no WhatsApp, depois vão acessem lá no ambiente e cliquem no link para entrar no grupo, tá? Depois essa live aqui vai estar postada no grupo assim que eu terminar, ok? No grupo não, perdão, lá no ambiente virtual, lá no AVA, tá? E vamos fazer duas avaliações. Então, a gente vai fazer uma avaliação quando terminar a parte de máquinas e também tem uma prática nessa parte de máquinas, a parte de autotransformador, temos uma práticazinha. E vai ter outra avaliação na parte do motor e também vamos ter uma prática lá para dar as partidas nos motores. O pré-requisito para essa disciplina é eletricidade e eletromagnetismo, beleza? Então, eu espero que todos tenham visto já essa disciplina de eletricidade e eletromagnetismo. Então, vamos lá iniciar a nossa breve revisãozinha aqui da parte do magnetismo, tá? Aqui, eu estou apresentando aqui para vocês, está aqui em cima dos nossos slides, tá? Que é um aplicativo, é um programinha, né? Em Java ainda, antigamente a gente tinha muitas essas animações aqui em Java no computador, e eu consegui salvar essa daqui, que é oferecida pelo FET Colorado, tá? Esse é um grupo aqui que eles ensinam, eles dão essas ferramentas para os professores utilizarem nas aulas, tá? Então, essa ferramenta é uma ferramenta muito boa para explicar o magnetismo, o eletromagnetismo, a lei de Faraday, o transformador e o gerador, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse programa rapidinho. Deixa eu só aumentar aqui a agulha para ficar mais visível aqui, beleza? Então, ó, aqui no centro, onde eu estou mexendo aqui, nós temos o ímã, o ímã natural, tá? Com seu polo norte e seu polo sul. E essas linhas aqui que estão circulando ao redor do ímã são chamadas linhas de indução. São elas que vão formar o campo magnético, beleza? E é interessante que quando eu movo o ímã, ó, as linhas vão acompanhando o ímã, beleza? E esse campo magnético, ele tem uma intensidade, ele tem uma intensidade de campo magnético. Então, tem uma densidade e tem também uma intensidade, tá? A densidade dele aqui, ela é medida em Gauss, tá? Pode ser também medida em Tesla, tem várias maneiras várias unidades de medida de campo magnético. Eu vou começar aqui mostrando a seguinte propriedade. Dei aqui um zoom na tela e aqui é o nosso medidor, tá? Nós temos aqui um B, um BX, um BY e um ângulo aqui, seria um θ. Então, isso aqui é como se fosse a decomposição do vetor campo magnético. Mas o que importa é só olhar para esse B aqui, ó. Esse B ele tem um módulo de 166, na direção X é 165, na direção Y é 0,24. Como assim, se eu não entendi? Vamos tentar explicar aqui melhor. Deixa eu botar aqui uma ferramenta aqui de riscar a tela. Pronto. Ó, eu botei o ímã aqui nessa posição. Então, ele vai ter um campo magnético nessa direção aqui com valor de 1,66, ó. Na direção X, 1,65, perdão. E na direção Y, 1,24. Tá aqui para cima um pouquinho, 1,24. Aliás, 0,24. Então, o campo magnético resultante nesse ponto é aqui, ó. Essa resultante aqui. Tem um valor de 1,66 e esse ângulo aqui é de 8,25 graus. Mas, como eu falei anteriormente, o que vai importar é só o módulo, só o primeiro item lá do nosso medidor, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: à medida que eu aproximo o medidor do ímã, olha o que acontece com a intensidade do campo, ó, vai aumentando, ó. À medida que eu aproximo do polo, né, ó? Porque se eu me afastar do polo,
Observe que vai diminuindo, ó. Então, ficou bem baixo aqui, meu campo magnético, mas à medida que eu vou aproximando do outro polo, também vai aumentando, ó. Tranquilo? Então, quanto mais próximo do ímã, maior vai ser a intensidade do campo magnético. Outra coisa interessante é que a bússola, não é isso? A bússola, ela se alinha às linhas de indução do ímã, tá? Então, se eu pegar essa bússola aqui, por exemplo, e colocar ela, por exemplo, nessa posição aqui de baixo, ó, ela vai ter esse mesmo alinhamento aqui. Vamos ver. Vou puxar ela aqui para baixo. Ela querendo se alinhar já, ó, o sul subindo aqui, ó. O norte subindo, ó. Então, onde eu levo a bússola, ela vai se alinhar com a linha de indução naquela região, beleza? Ela vai tender a se alinhar, ó. Alinhou. Tá alinhando aí, ó. Beleza? É por isso que a bússola é usada para identificar a direção, porque ela sempre vai apontar para os polos do ímã, né? Ela vai apontar para o polo norte ou para o polo sul, depende do ponto de vista aí, tá? Então, a gente tem esse ímã, que é um ímã chamado ímã natural. É um ímã que está sempre com esse campo magnético em volta, tá? Mas a gente pode fazer também um eletroímã, que seria o nosso ímã artificial, ou então um eletroímã mesmo, tá? O que é um eletroímã? É essa estrutura aqui que a gente chama de bobina, beleza? Na verdade, ela tem vários nomes, onde ela pode ser chamada de bobina, deixa eu aumentar aqui a fonte. Bobina, ela pode ser chamado de enrolamento. Ela pode ser chamada também de indutor, ou pode ser chamado de solenoide. Todos esses nomes aqui, ó, bobina, enrolamento, indutor e solenoide, representam esse pedaço de fio enrolado, tá? Qual é o objetivo desse pedaço de fio enrolado? Fazer a corrente circular várias vezes nessa região. Cada volta dessa é chamado de espira. A cada volta dessa é chamada de espira. Então, aqui nós temos uma bobina com 4 espiras, beleza? E observa que é interessante que se eu tirar a alimentação da pilha, ela deixa de ser um eletroímã e volta a ser simplesmente um pedaço de fio enrolado sem nada. Tá? Outra observação, esse fio aqui ele é envernizado, tem um esmalte aqui que não permite a corrente atravessar direto. Como assim atravessar direto? Como se a corrente viesse por aqui, ó, e fosse direto para cá, ó. Como se fosse um curto-circuito. Então, aqui nós temos um verniz, um esmalte, que não permite que a corrente passe direto. Ele vai obrigar a corrente a circular. Ela vai ficar circulando aqui, ó. Vai dar 4 voltas e vai seguir o seu caminho, beleza? Então, vamos ver aqui sobre o campo, ó. O medidorzinho de campo, vou mostrar ele aqui. Bem, como está tudo desligado, deixa eu só dar uma aproximada para cá. Pronto. Como está tudo desligado, o campo aqui nesse ponto ele é 0. E olha como é interessante que à medida que eu vou aumentando a tensão, vai aumentando a corrente e vai aumentando o campo. Ó. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele em 1. Pertinho de 1 aqui, tá? Quero deixar bem pertinho de 1. Pronto, 0,99 aproxima aí para 1, tá? 1 volt vai dar aqui nesse ponto aqui vai dar um campo de 1. Se eu botar 2 volts, aí vai dar um campo de 2 e assim vai. Se eu botar 10 volts, aí vai dar um campo de 10, tá? Ou seja, quanto maior a tensão dessa pilha, maior a intensidade de corrente que circula aqui e maior vai ser o campo. Então, quanto mais corrente passar na bobina, na solenoide, no indutor, enfim, no enrolamento aqui, quanto maior a corrente, maior vai ser o campo magnético, beleza? Quanto mais eu aproximo também, ó, maior vai ser o campo eletromagnético, beleza? Aí outro fato interessante, deixa eu botar aqui mais ou menos perto do 20 aqui, ó, pronto. Nessa posição, o campo está sendo 20, porque tem 4 espiras. Então, se eu botar só uma espira, olha o que acontece com o campo, ó. Botei uma espira só.
Então, nesse ponto aqui, o campo é 5. Se eu botar 2, o campo é 10. Ou seja, quanto mais espiras você tiver, maior vai ser a intensidade do campo. Beleza? Então, quanto maior a corrente, maior o campo. Quanto mais espiras tiver na nossa solenoide, nossa bobina, maior também será o campo. Beleza? Até aqui eu espero que esteja tudo bem. Então, vamos lá, continuando. Aqui, nesse experimento aqui, a gente consegue fazer o seguinte, a gente consegue converter energia elétrica em campo eletromagnético. Tá? Energia elétrica vai virar campo eletromagnético. Uma coisa interessante também é que se eu inverter a polaridade, o campo também muda de direção. Ó. Deixa eu botar essa bússola bem aqui. Então, eu vou inverter a polaridade aqui da pilha. Ó. Observa que ela foi para o outro lado. Ó. O vermelho está indo para o lado direito. Quando eu mudar a polaridade, ele vai para o lado esquerdo. Então, para onde o campo vai ou para onde o campo vem, depende também de como eu estou alimentando a bobina, tá? Então, se eu ficasse mudando para um lado para o outro, ó, poderia fazer a bússola ficar girando, né? Que já é quase o princípio do motor elétrico. Quase o princípio do motor elétrico isso aqui. A gente vai ter um campo que vai ficar mudando de lado, vai fazer um binário de forças, né? Ou então outras maneiras de fazer um campo girante. Então, devagarzinho a gente vai chegar aí, tá? Então, a partir de corrente elétrica, nós temos campo magnético. Beleza? E o contrário pode acontecer? Vamos ver, o contrário sim, pode acontecer, tá? Aqui nós temos uma bobina, beleza? Com 2 espiras. Deixa eu botar mais uma espira aqui. 3 espiras aqui na bobina, ó, 3 espiras. E essas espiras estão sendo atravessadas por um campo magnético. Então, o campo atravessando uma área, a gente vai chamar de fluxo, tá? O campo magnético atravessando uma determinada área, a gente vai chamar de fluxo magnético. Ou simplesmente somente fluxo, tá? Então, esse fluxo está atravessando essa área. Tá, mas não está acontecendo nada. De fato, nada acontece. Porém, se o fluxo aqui dentro variar, se o fluxo mudar na área da espira, ela vai induzir tensão nos seus terminais. Essa é a chamada lei de Faraday. Lei de Faraday. A lei de Faraday menuncia isso. Se no interior da bobina, ou seja, se nessa área aqui, ó, houver variação de fluxo magnético, vai haver tensão induzida nos terminais. Então, a gente vai conseguir ver que a lâmpada vai acender quando eu começar a mexer o ímã. E quando eu mexo o ímã, eu estou variando o fluxo. Aqui, ó. Estou variando o fluxo. Então, se o fluxo está variando, eu vou ter tensão induzida aqui nos terminais. A condição para que tenha tensão induzida, por que é induzida? Porque eu não encosto, eu só aproximo. Ó. Só faço aproximar e afastar. Eu não encosto nela. Então, por isso que é chamado por indução. Então, eu vou ter tensão induzida sob qual condição? Se o fluxo magnético aqui, ou fluxo eletromagnético, variar no interior dessas áreas, dessas espiras aqui, ó. Beleza? Então, olha como é interessante. Eu vou botar aqui no lugar da lâmpada, vou colocar um medidor, que inclusive ele tem até uma polaridadezinha, né? Ó, positivo e negativo. Então, vamos tentar olhar aqui, ó. Quando eu vou aproximar o norte, olha o que acontece. Ela foi para o negativo. Quando eu afasto o norte, ela foi para o positivo. Talvez não dê para ver, porque fica um pequeno delayzinho, não atraso, mas vamos tentar mostrar de novo. Ó. Aproximar o norte, foi para o negativo. Afastar o norte, positiva. Mais uma vez, ó. Quando eu afasto, vai para o lado. Quando eu aproximo, vai para o outro, ó. Ah, só aí que é a corrente alternada? É, perfeitamente. É daí que vai sair a corrente alternada. Uma hora o polo afasta, outra hora o polo aproxima. Quando ele aproxima, vai para um lado. Quando ele afasta, vai para o outro. Tá? É exatamente aí que sai a ideia da corrente alternada, né? Por exemplo, aqui, ó. Vou botar aqui o nosso geradorzinho aqui, ó. Então, esse ímã aqui vai aproximar o norte, afastar o norte. Aproxima o sul, afasta o sul. Então, ó. Enquanto ele está girando, aproximando, afastando, a lâmpada está piscando. Tá? Uma tensão que vai para o lado e para o outro, ó, que é a nossa famosa tensão alternada.
beleza? Só isso não existe, não. Existe, cara, existe e é uma das principais maneiras de gerar energia, tá? Acho que, se eu não me engano, a principal maneira de gerar energia é essa, é converter energia mecânica, que é essa rotação aqui, em energia elétrica. Mas tem um detalhe, tá? Tem um detalhe importante. Deixa eu tentar explicar para vocês aqui. Deixa eu pausar aqui para ninguém ficar maluco com esse negócio piscando. Pronto. Vamos lá. Então, vamos supor aqui que o ímã está girando. No que está girando, essa lâmpada está acendendo. Ok. Mas vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu coloque uma outra lâmpada aqui do lado, ó. E vou ligar aqui essa outra lâmpada. Pronto, liguei. Tá. Pela lei de Kirchhoff, vamos supor o seguinte. Se a primeira lâmpada usa 1 ampere e a segunda também usa 1 ampere, a corrente que vai ficar aqui dentro vai ser a soma delas. A corrente aqui na bobina agora vai ser 2. Antes, quando eu tinha só uma lâmpada, a corrente era 1. Agora, quando eu liguei duas lâmpadas em paralelo, que nem está aqui, a corrente aqui dentro da bobina vai ser 2. Aí, olha o que acontece, como é interessante, cara. Isso aqui é importante você conhecer. A corrente que circula aqui dentro, bem, se tem campo variando, gera uma tensão. Se tem circuito aqui na tensão, fecha um circuito, gera uma corrente. Então, a corrente circulando aqui dentro vai produzir também campo magnético. A corrente que circula aqui dentro, devido à indução desse ímã aqui, também produz um campo magnético. E antes eu tinha uma corrente de 1. Agora, quando eu liguei duas lâmpadas, eu vou ter uma corrente de 2. Então, se a corrente é 2, o que acontece com o campo aqui? Ó? Aumenta. E, por incrível que pareça, esse campo aqui da bobina, ele é contrário ao campo do ímã. Ele atrapalha o ímã. O que é que significa? O que é que isso implica? Implica que vai ficar mais difícil de eu girar esse ímã quando eu botar outra lâmpada aqui. Tá? E se eu colocasse mais uma lâmpada, quanto mais lâmpada você colocar, maior vai ser a corrente que vai ser induzida aqui, tá? E maior vai ser o campo magnético. Então, o que é que vai acontecer com o ímã aqui? Ele vai tender a frear. Ele vai tender a parar. É como você tivesse... Imagina que você está andando de bicicleta, né? Você está andando de bicicleta lá, mantendo uma velocidade constante. Aí vamos supor, né? Vamos supor que você é um atleta e tudo mais, e alguém joga um saco de cimento na garupa da bicicleta. E vamos supor que você não caia, tá? Não caia. Então, entrou a carga, entrou mais lâmpadas aqui. O ato de o saco de cimento ir para a bicicleta é a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Botei mais cargas. Liguei mais lâmpada, liguei mais motor. Então, o que vai acontecer voltando para a bicicleta? Quando o saco de cimento vai para a sua garupa, você vai andar mais devagar. Vai ficar mais difícil de andar. A mesma coisa acontece aqui com o nosso gerador. Quanto mais carga tem nele, mais difícil é fazer ele girar. Se eu quiser manter a rotação que eu estava antes, eu tenho que, na bicicleta, eu tenho que botar mais força no pedal, né? Boto mais força. Então, é exatamente isso que acontece na nossa geração. Na hora que a carga entra, eu tenho que botar mais força para gerar mais, tá? E vamos supor na bicicleta de novo, que você manteve lá, você pedalou com mais força e manteve uma velocidade que estava antes. Aí, de repente, o saco de cimento cai da garupa. O que acontece com a sua velocidade? Aumenta, tá? A mesma coisa acontece no sistema, beleza? No sistema elétrico nacional. Se você botar a carga, fica mais difícil de girar. Se eu não abrir mais a torneira aqui para botar mais força, ele vai perder velocidade. No caso, na energia, a velocidade a gente chama de, no caso da alternada, né? A frequência. A frequência da corrente alternada aqui no Brasil, o padrão dela é de 60 Hz, ou seja, 60 ciclos a cada segundo, tá? Então, ela é como se ela desse 60 voltas aqui a cada segundo. A gente vê depois que não é bem 60, tá? A gente tem um número de polos que faz com que seja menos, tá? Mas, enfim, a frequência padrão é 60 Hz, beleza?
Aí entrou carga no sistema. Ligaram o motor, ligou uma fábrica, ligou um equipamento muito pesado. Então, o que é que vai acontecer com o sistema? A tendência é perder frequência. Por quê? Porque entrou carga, vai ter mais corrente aqui, ó, na bobina. Essa corrente ela vai ter um campo eletromagnético e esse campo eletromagnético é contrário ao campo do ímã. É como se botasse carga e ficasse mais pesado para girar. Então, se eu não botar mais força para gerar mais energia, o que é que vai acontecer? Eu vou perder frequência. Cara, e perder frequência é um problema muito ruim que a gente vai estudar quando a gente revisar aquela parte de reatância, indutância, essas coisas do tipo. Mas só adiantando, a corrente que circula no circuito, deixa eu apagar esses dois aqui. A corrente que circula no circuito, ela depende da tensão e é inversamente proporcional à impedância, que é o Z. Só que esse Z, uma parte dele, tem a ver com o X, que é a reatância. E a reatância da bobina, o XL, vou botar ele maiúsculo aqui, é 2 vezes o π, vezes o F, vezes o L, que é a indutância do motor, da bobina. 2πfL. Então, vamos lá. Vamos lá. Entrou muita carga, ou seja, a corrente aumentou. A corrente aqui aumentou porque entrou carga. Se entrou carga, eu tenho que gerar mais. Eu tenho que aumentar aqui esse método de gerar energia. Só que eu não consegui gerar energia, não consegui aumentar. Não aumentei. O que é que vai acontecer? Eu vou perder frequência. A frequência ela vai cair porque eu não consegui, nesse exemplo aqui, fornecer a potência mecânica suficiente para manter a rotação. Aqui a gente também pode chamar de máquina primária, que é a máquina primária aqui, ó. Então, eu não consegui, a frequência caiu. Se a frequência cai, o que acontece com esse XL aqui, ó? Também cai. Aí esse X caiu. Se esse X cair, o que acontece com a corrente? Porque aqui eu vou diminuir por um número menor. Então, a corrente vai aumentar. A corrente aumentando significa o quê? Que entrou mais carga no sistema, porque botou mais corrente. Se aumenta mais a corrente, vai baixar mais ainda a frequência, que vai baixar mais a reatância, que vai aumentar mais a corrente. É um efeito bola de neve. Então, se eu não conseguir fornecer essa potência, tá? É arriscado o meu gerador entrar em colapso e travar e queimar tudo. Porque a energia elétrica ela é solidária. A energia elétrica ela só pensa na carga, ela nunca pensa nela mesma. Então, o gerador ele vai querer fornecer essa potência, nem que ele exploda no processo. Nem que ele se exploda no processo, ele vai querer fornecer essa potência, tá? De mesmo modo, acontece o contrário. De repente, os caras desligaram as lâmpadas, desligou a fábrica, desligou lá, desliguei a fábrica, enfim, desliguei a alta carga pesada e ficou com uma carga menor. Só que eu não diminuí a produção. Ou seja, o saco de cimento caiu e você manteve a mesma velocidade, a mesma força que estava botando antes. O que é que vai acontecer com a sua velocidade? Aumenta. Aumenta. Então, vamos fazer essa análise de novo aqui, ó. A frequência aumentou porque o sistema foi liberado, a carga do sistema, e o sistema não baixou a geração. Então, a frequência aumentou. A frequência aumentando, deixa eu apagar só essa setinha aqui. Não consigo apagar essa setinha. Só essa que eu não consigo apagar. Consegui. Pronto. Vamos lá. Então, vamos supor a seguinte situação. Saiu carga do sistema, e eu não freiei aqui a minha produção de energia. Deixei do mesmo jeito. Então, a tendência é a frequência aumentar. A frequência aumentando, o que acontece com essa reatância? Aumenta, que eu vou multiplicar por um número maior. Se esse X aumentou, qual é a tendência da corrente? É diminuir. Ou seja, se a corrente diminui,
Corrente diminuindo implica que saiu carga do sistema, baixou a corrente. Se baixa a corrente, aumenta mais ainda a frequência, que aumenta mais ainda a reatância, que baixa mais a corrente. Ou seja, no caso contrário, o gerador ele pode pegar tanta velocidade que ele vai explodir para algum outro lugar. Eu não quero estar perto aí nessa hora que o gerador atingir uma velocidade bem alta. Eu não quero estar perto, não. Tá? Que vai acontecer isso aí. Beleza? Então, temos que estar sempre analisando isso aí. Temos dois patamares, que é o que eu gero, que é a geração, e a carga, que é o que eu consumo. Então, os dois têm que estar sempre no mesmo nível. Se a carga aumentar, a fábrica lá no Pecém, lá em Maracanã, ligou, aumentei a carga. A geração tem que aumentar também. Se a geração não aumentar, qual o problema que vai ter? Eu vou ter aí uma queda de frequência. E a frequência tem que ser 60 Hz. Ela é inegociável, tem que ser 60, tá? Porque senão vai dar esses problemas aqui, ó. Eu posso ter uma frequência menor, que vai aumentar a corrente, que vai baixar mais ainda a frequência até o gerador parar. E se o gerador parar, meu amigo, ele vai superaquecer, tá? Que vai ter uma corrente muito alta nele ali. E o contrário também. De repente, a fábrica, que estava com a carga lá em cima, desligou. Desliguei no final de semana. Então, o que é que tem que acontecer com a geração? Tem que baixar junto. Fica sempre nessa perseguição. Geração e carga ficam sempre alinhadas, tá? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todo instante, isso é analisado. Beleza? Tudo pela lei de Faraday. A lei de Faraday me diz que eu consigo ter corrente elétrica, né, tensão induzida e corrente induzida, através de campo, desde que esse campo seja variável. Campo constante, ó, muda nada. Campo variável, faz alguma coisa. Então, o campo tem que ser variável, beleza? É aí que vai entrar esse nosso camarada aqui, ó, nosso primeiro objeto de estudo, que é o transformador, tá? Aqui nós temos, ao invés de ter feito com um ímã natural, eu estou agora com um eletroímã. Então, a diferença é que aqui eu tenho que energizar, né? O eletroímã, se eu desligar, ó, ele deixa de ser ímã. Beleza? Tá. Então, se eu ficar movendo aqui esse eletroímã, eu vou ter o mesmo efeito lá do ímã. Ó. Beleza? Mas se eu parar de mexer, ele para também, ó. Porque eu tenho que variar o fluxo. Eu estou variando o fluxo aqui, fazendo o quê? Uma mudança mecânica mesmo, ó. Estou aproximando e afastando, ó. Mas eu posso variar esse fluxo aqui de outra forma. Por exemplo, eu posso desligar e ligar a minha bobina, ó. Quando eu desligo e ligo, eu estou variando o fluxo também, ó. Porque agora tem um fluxo, se eu desligar, ele vai para zero. Foi para zero, ó. Então, varia aumentando, ó. Viu que a lâmpada deu uma breve piscadinha aqui, né? Ó, uma piscadelazinha. Então, eu consigo também variar o fluxo mexendo na corrente, tá? Aumenta e diminui a corrente, eu consigo variar o fluxo também, ó. Mas, se eu tiver aqui já uma fonte alternada, uma fonte que já é alternada, o que vai acontecer aqui, ó? Devido à fonte ser alternada, aqui dentro o fluxo já está variando. Então, esse é o princípio do transformador. Nós temos uma bobina que vai ser alimentada com corrente alternada, onde alimenta eu vou chamar de primário, a outra bobina que vai receber esse fluxo magnético, que eu vou chamar de secundário. A segunda bobina, ela vai receber esse fluxo magnético e vai converter em tensão e, se tiver um circuito fechado, corrente elétrica. Beleza? Esse é o princípio do transformador, tá? Mas, professor, essa segunda bobina está pegando só esse fluxo aqui, ó, que passa aqui dentro. A primeira bobina, olha o tanto de fluxo que ela produz. Ela produz muito fluxo, mas eu estou pegando só essa região que passa aqui. Beleza, realmente isso acontece, tá? Para isso que eu vou pegar o meu transformador e vou botar ele no núcleo. Beleza? Eu vou pegar esse transformador e vou botar no núcleo, mas calma aí.
A tensão que vai ser induzida depende da quantidade de espiras, ó. Eu vou colocar menos espiras aqui, ó. Aí vai ter menos tensão. Coloco mais espiras, vai ter mais tensão. Mesma coisa do outro lado, ó. Se tem menos espiras aqui, ó, só para a gente situar aqui, ó. Eu vou mexer nas espiras do secundário, tá? Ó. Vamos lá. Vou marcar aqui mais ou menos até onde é que está indo, com uma espira. Com uma espira, ele está indo aqui mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Vou botar 2 espiras. Aí o brilho aumentou a intensidade. Vou colocar 3 espiras, também aumentou mais ainda a intensidade, tá? Vamos botar agora para o gerador. Ó, isso aqui é um gerador de tensão, beleza? Geradorzinho de tensão, tá? Então, se eu baixar as espiras, ele vai ter menos tensão induzida, ó. Tem tensão induzida? Tem, mas está de menor intensidade comparado se eu aumentar as espiras. Então, esse é o nosso princípio do transformador. Ele vai modificar os níveis de tensão, tá? Através dessa quantidade de espiras. Essa é a ideia principal aqui do transformador. Tá? Vou mostrar aqui, ó. Os transformadores. Transformador é um dispositivo destinado a modificar o nível de tensão e corrente, mantendo uma potência elétrica praticamente constante. E realmente os transformadores, eles têm um ótimo rendimento. Quase 100%, 98%, 97% da potência que entra é igual à potência que sai. Eles têm um rendimento muito bom, os transformadores, tá? Então, tá aqui o princípio dele, ó. Nós vamos ter aqui esse núcleo. Para que serve esse núcleo aqui, esse core, né? Core ou core, sei lá como é que fala aqui em inglês. Esse core aqui, ele serve para guiar os fluxos magnéticos, a linha de indução. Se não tivesse esse núcleo, o que iria acontecer com a primeira bobina, que a gente chama de bobina, a parte do primário? Se não houvesse esse núcleo, eu ia ter muita linha de indução vindo para cá, ó. Ia perder muita linha de indução, ia pegar só as que entrassem aqui por dentro, ó. Porque eu ia ter por aqui também, ó. Eu ia aproveitar só as que entram por aqui. Como eu tenho um núcleo, vocês vão imaginar que o fluxo magnético, ele é muito parecido com a corrente elétrica. A corrente não vai preferir o caminho mais fácil, de menor resistência? Então, o fluxo também. O fluxo magnético, ele vai preferir um caminho de menor, no caso, não é resistência, é relutância, tá? A resistência para o campo magnético é chamado de, nome estranho, mas é esse aí, relutância. É a relutância magnética. Ou seja, ao invés de ir pelo ar, que é mais difícil, a grande maioria dos fluxos magnéticos aqui, elas vão vir pelo núcleo, que é mais fácil. Tá? Então, quando eu coloco esse núcleo aqui, eu estou guiando o fluxo magnético quase na sua totalidade. Eu não consigo pegar 100%, tá? Sempre escapa aqui uma ou outra linha de indução. No caso aí, a gente vai chamar depois de reatância de dispersão. A gente não consegue pegar tudo, tá? Mas, enfim, esse núcleo serve para quê? Para a gente poder guiar a maior quantidade de fluxo magnético na primeira bobina para a segunda. Para a segunda receber aqui a tensão induzida, beleza? E nós vamos ter aqui também, aqui, ó. É interessante, cara, a gente também saber os nomes em inglês, tá? De vez em quando a gente vai ter aula de inglês. Então, vamos lá. Esse nome aqui, ó, eu creio que seja winding, né? Que o wind seria vento, né? Deve ser um winding aqui, ó, esse winding é enrolamento, tá? Então, enrolamento primário, winding, enrolamento secundário, ó. Então, esse wind aqui, ó, é enrolamento. Turns aqui, NP, NS turns, é número de voltas. Turn é volta, beleza? Então, o primário vai ter uma certa quantidade de volta, que em português a gente chama de expira. Então, esse wind aqui, ó, é
enrolamento. Wind é enrolamento. E esse turn aqui é as espiras, é a volta. São as espiras. Ok, então a gente vai ter um enrolamento primário com algumas espiras, enrolamento secundário também com algumas espiras, tá? Aí eu vou alimentar aqui com a tensão. Quando eu alimento com a tensão, vai ter uma corrente aqui. Professor, não vai fechar um curto-circuito, não? Cara, se fosse só o pedaço de fio aqui, ó, a gente vê que é um pedaço de fio, era para fechar um curto. Se eu chegasse aqui e jogasse 220, rapaz, era para fechar um curto. Só que devido a esses efeitos aqui dos enrolamentos, a gente, além da resistência, a gente vai ter também a reatância, XL. Então, essa bobina ela vai me oferecer uma impedância, é o Z, que é o R mais o JXL. Essa vai ser a impedância do meu enrolamento, tá? Por isso que não fecha o curto, e a gente vai verificar isso na prática. A gente vai medir a resistência da bobina. Por exemplo, a pessoa medir a resistência da bobina e deu 10 ohms. Beleza. Se a gente colocasse 10 ohms e 220 volts, era para dar 22 amperes. Aí quando você mede, vai dar 1 ampere, 0,5 amperes. Por que não deu isso tudo? Porque não tem só resistência, né? O enrolamento não é só resistência. Enrolamento tem a resistência e tem a reatância. Juntando resistência com reatância, vira a impedância, que é esse Zzinho aqui, ó. Mas, enfim, vamos ter uma tensão no primário, vai induzir uma corrente, aliás, vai circular uma corrente aqui. Essa corrente circulante produz um fluxo magnético que está variando de acordo com a alternada aqui, ó. Só se eu botar contínuo aqui, o que acontece? Nada. A condição para outra bobina ter tensão induzida é que dentro aqui da espira dela, da área das espiras dela, tem que ter fluxo magnético variável. E por que está variando? Está variando porque aqui eu estou colocando uma tensão alternada. Por isso que está variando. Eu estou colocando uma tensão alternada. Se eu botasse com uma tensão contínua, nada iria acontecer. Beleza? Então, no secundário vai ter um nível de tensão, que a gente já viu anteriormente, vai depender da quantidade de espiras, tá? Quanto mais espiras tiver, maiores serão os níveis de tensão, beleza? Tá aqui, ó, nós temos aqui a nossa relação de transformação, né? Ó. Esse aqui é o modelo ideal de transformador. Esse modelo ideal seria o nosso modelo perfeito, tá? O modelo perfeito de transformador, sem perda alguma. Onde nós temos aqui, ó, o S1 é igual a S2. O que é o S? O S é a potência aparente. S é a potência aparente. Vulgo o VA, né? O volt ampere. Essa é a potência aparente, que é o VA, o volt ampere, tá? Então, se eu pegar para vocês e falar, o transformador, ele é de 2 kVA, ou seja, ele tem a potência de 2000 VA. Aí eu pego um transformador aí de distribuição. Ah, ele é 75 kVA. Então, essa é a potência 75.000 volt-ampere. Beleza? Então, vamos lá para a relação de transformação. A relação de transformação é o seguinte. Os níveis de tensão dependem diretamente da quantidade de voltas, tá? Então, a minha relação de transformação... Eu passei o slide aqui? Passei não. A relação de transformação é a seguinte. V1 dividido por V2 é igual a N1 dividido por N2. Essa aqui vai virar a minha relação de transformação. V1 dividido por V2 é igual a N1 dividido por N2, tá? O que que significa?
Quanto mais espiras, maior vai ser o nível de tensão. Então, é uma relaçãozinha bem simples, tá? Dá para você jogar bem fácil aqui essa equação na calculadora e descobrir quanto é a tensão, quanto é depende da quantidade de espiras. Como assim? Vamos supor que eu tenho um transformador que o N1 dividido pelo N2 é 50. Ou seja, a quantidade de espiras no primário é 50 vezes maior do que a quantidade de espira no secundário. N1, número de espiras do primário. N2, número de espiras do secundário. Então, N1 dividido por N2 significa que a quantidade de voltas no primário é 50 vezes maior do que a quantidade de voltas no secundário. Aí eu jogo no primário, por exemplo, 500 volts. Quanto que vai ter no secundário? Bem simples. Ó, V1 dividido pelo V2 é igual ao N1 por N2, que é 50, né? Já sei que é 50. Quanto é o V1? O V1 já sei que é 500, ó. Vou só arrumar aqui a continha. Aqui vai ficar a divisão. E aqui vai ficar o igual. Pronto, então, 500 sobre V2 é igual a 50. Como é que eu resolvo isso aqui? Cruz, credo, né? Multiplica cruzado aí, ó. Multiplica esse com esse aqui. Multiplica cruzado assim, ó. Embaixo do 50 tem 1. Então, vai ficar assim. Vai ficar 50 V2 é igual a 500. Aí o 50 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 500 dividido por 50. E 500 dividido por 50 vai dar 10. 10 volts. Então, esse aqui vai ser o meu nível de tensão no secundário, tá? Okay. 10 volts. Tranquilo, tá? Então, gente, os níveis de tensão vão depender dos níveis, aliás, da quantidade de espiras, quantidade de volta. Esse transformador, ele é chamado de transformador abaixador. Por quê? Porque vai entrar 500 volts no primário e vai sair 10 volts no secundário, tá? Esse é o chamado transformador abaixador, porque ele vai baixar, diminuir o nível de tensão. Então, o mesmo transformador que é abaixador, se eu ligar invertido, ele vai ser um transformador que a gente chama de elevador. Então, o transformador ele pode ser abaixador, que ele vai diminuir a tensão, ou pode ser elevador, que ele vai aumentar o nível de tensão. Então, os níveis de tensão vão depender exclusivamente aqui das relações de espiras, tá? Beleza. Senhores, como vocês estão vendo aqui a aula gravada, tá? Eu vou querer que a gente faça mais exercícios que tem com isso aqui, tá? Eu vou estar encerrando aqui a nossa aulinha por hoje, mas na aula que vem, traga um caderninho, calculadora, lápis, borracha, para a gente poder fazer aqui alguns exercícios que envolvam isso aqui. Tá? Que a gente vai estudar na próxima aula, já vai estudar as perdas do transformador, tá? Vai ficar esses catatal todinho aqui de conta, tá? De componente. Porque antes, na aula de hoje, o transformador é só isso aqui, ó. Uma bobina no primário, uma bobina no secundário. Só que esse aqui é o transformador ideal. O transformador real, ele vai ter as suas perdas. Perda no cobre e perda no núcleo. Beleza? E é isso que a gente vai estar estudando a partir da próxima aula, tá? Então, vou estar encerrando por aqui. Vou acabar um pouquinho mais cedo, porque eu gostaria mais da participação de vocês. Houve um desencontro aí, mas no próximo tenho certeza que vai dar certo, ok? Então, senhores, um bom final de semana para todos aí. E espero que a gente se encontre na nossa próxima aula de máquinas elétricas, beleza?
Então, um grande abraço a todos. Valeu!